Olá, queridos, muito bem-vindos aqui a um Carisma Class. Nós estamos aqui com um coração muito incendiado para essa conferência do Espírito Santo e eu tenho certeza que esses dias serão maravilhosos, assim. Eu tenho certeza que você já está sendo impactado e eu tenho certeza que a gente vai ainda aprofundar cada dia mais o conhecimento dessa glória do nosso Deus que veio sobre nós nesses dias assim de maneira tão pesada, tão forte. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a matéria O Nome de Jesus, uma das matérias que eu leciono aqui no Seminário Teológico Carisma. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Jesus, eu sou pastor aqui da Lagoinha e também professor do Seminário Teológico Carisma há um bom tempo, na verdade há 7, 8 anos já. E Deus ele tem me chamado para esse ministério do ensino da palavra, o que a gente considera hoje, chama de ministério itinerante, eu prefiro ministério missionário, né? Então, Deus ele tem me chamado como missionário para ir em vários lugares do mundo, né? Em vários lugares pregando especificamente aquilo que ele tem incendiado o meu coração, aquilo que ele tem colocado como um bom depósito dentro de mim, para que eu possa ministrar aos outros aquilo que eu também fui impactado. Bom, o meu nome é Rafael Jesus, então talvez eu não teria outra pessoa melhor para dar essa matéria, né, se for pelo nome, mas na verdade essa matéria, O Nome de Jesus, é uma matéria que ela me chamou muita atenção, na verdade desde aluno, quando eu fui aluno e essa matéria, ela foi, na verdade ela caiu para mim como uma luva, na verdade, porque tem ministérios que se denominam de tantas maneiras, né? Você percebe aí que no Brasil, os pastores hoje, os pregadores principalmente, eles geralmente se denominam pelo aquilo que eles costumam pregar mais, né? Então, o pregador da graça, porque ele fala muito sobre graça. O pregador de perdão, porque ele fala muito sobre perdão. Um pregador de família, porque ele fala bastante sobre família, né? Como, por exemplo, a gente tem aí vários nomes hoje no Brasil que se defendem ou se denominam de maneira mais específica, segundo aquilo que eles nasceram para ministrar. Se a gente for ministrar se eu for me denominar naquilo que eu nasci para falar de Jesus Cristo. Em qualquer tema, em qualquer mensagem, eu acabo colocando alguma coisa central à figura de Cristo, e isso, para mim, é muito caro. Então, se eu nasci para falar de alguma coisa, eu nasci para falar de Jesus. E, na verdade, o evangelho deveria ser esse, né? Porque um evangelho pregado sem Cristo no centro, ele talvez não seja o evangelho, né? Seja qualquer outra coisa. Cristo precisa estar no centro para que isso se transforme de fato nesse evangelho. Essa matéria, O Nome de Jesus, então, na verdade, ela foi anunciada para mim antes mesmo de eu ser aluno. A primeira vez que eu li, livros como O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, ou o Fio Escarlate, livros assim que falavam tão grandemente assim da obra consumada de Jesus de maneira tão profunda. Eu me escandalizei. Eu, nascido e criado na igreja, pensava que conhecia Jesus de alguma maneira, e de fato conhecia, mas não na sua profundidade, não naquilo que eu poderia conhecer. Na verdade, até os dias de hoje a gente não conhece tanto o suficiente quanto a gente poderia. Nós precisamos nos aprofundar mais, como a palavra diz, né? Nós precisamos mergulhar nesse rio de conhecimento chamado Palavra de Deus, nesse rio de conhecimento chamado Bíblia Sagrada. E dentro desse despertar do que foi a matéria O Nome de Jesus para mim, talvez seja exatamente o que vocês estejam pensando aí agora, como eu também pensei. Claro que eu não formulei exatamente uma frase como essa, mas dentro de nós alguma coisa surge como: Jesus eu conheço. Quando a gente escuta falar no seminário, aqui mesmo no Carisma Class, o nome de Jesus, você pensa assim, vai falar de Jesus, e dentro de nós, de alguma maneira, meio que superficialmente, salta, ainda que não de maneira programada no nosso cérebro, né? No nosso cérebro. Jesus eu conheço. Jesus e de fato conhece, porque assim como eu, você um dia se rendeu a ele, né? Você entregou sua vida a ele, você deu a sua vida a ele, você levantou a sua mão no meio de um culto lá em 1976, chorando, não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas foi ali à frente ao convite do pastor e ele disse para você que sua vida nunca mais ia ser a mesma. Que naquele dia Jesus estaria entrando na sua vida e naquele dia você conheceu Jesus de fato, né? Você teve um encontro com ele de fato, um encontro que mudou toda a sua vida de fato. Mas o que eu percebo principalmente no nosso contexto brasileiro de igreja, é que quando nós falamos de Jesus, talvez esse seja o último Jesus que a gente tem lembrança, aquele que nós nos encontramos com ele, quando nós entregamos a nossa vida a ele. É claro que a gente tem na nossa cabeça, como cultura brasileira,
na verdade, cultura ocidental, né? A gente tem essa questão de um Jesus franciscano, um Jesus sempre estereotipado, um Jesus muito sereno, mais filosófico, um Jesus menos humano, mais ligado nas coisas que nós declaramos ou vemos como sobrenatural. Esse Jesus que, na verdade, é muito distante de nós, uma figura sempre muito, muito endeusada. Não que não seja, nós sabemos que Jesus é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, né? O Filho do Deus vivo, mas o que nós precisamos entender é que quando nós falamos da figura de Jesus, talvez a primeira abordagem que nós temos que ter de maneira mais efetiva seja a figura humana, antes mesmo da figura divina, porque a figura divina, de alguma maneira, nós já temos na nossa mente. De alguma maneira, nós já conhecemos na nossa mente. A primeira frase que eu queria trazer para vocês aqui hoje, vê aí comigo aí no seu slide. O fato de conhecer o nome de Jesus pode não significar nada. Gente, essa frase é forte, parece até herege, né? Você fala, meu Deus do céu, peraí. Eu não vim aqui para ouvir isso, eu não vim aqui para ser escandalizado dessa maneira. Mas eu vou tentar explicar para você nesse tempo que a gente tem dessa aula. E eu queria muito que você abrisse os seus ouvidos espirituais, sabe? Fosse o seu coração receptivo à palavra da verdade. Por quê? Porque, infelizmente, se a gente for basear a nossa vida no tipo de conhecimento que a gente tem geralmente, né, num contexto geral, na verdade, de igreja, sobre Cristo, sobre Jesus, é muito pouco. E só conhecer o nome dele, o nome Jesus, pode não significar nada. Por quê? Porque o nome de Jesus, sem aquilo que representa o nome, sem conhecimento aprofundado da sua obra, sem conhecimento da sua obra consumada, sem conhecimento do seu caráter, sem conhecimento daquilo que ele é de fato, é só um nome. Então não importa se é Jesus, né? Jesus, não interessa se é Yeshua, não interessa o que você canta ou que você coloca lá como um adesivo no seu carro para proteger, ou um adesivo lá no seu guarda-roupa, sei lá, ou bota lá na sua igreja atrás, Jesus, bem grandão. O que acontece? Só o nome de Jesus escrito, falado, sem conhecimento básico, né, aprofundado, na verdade, daquilo que é a obra dele consumada, pode não fazer diferença nenhuma. E se você pensar bem aí comigo, você tem experiências assim. Você sabe que hoje no mundo, por exemplo, o nome de Jesus já virou um jargão, uma gíria no meio de não crentes. Então é muito comum você estar conversando ali e você escuta um não crente falar: sangue de Jesus tem poder. Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. E isso não faz nenhuma diferença na vida deles. Isso não é de nenhuma forma mutável. Na verdade, nada acontece ao falar o nome de Jesus dessa maneira. Por quê? Porque eles não conhecem de maneira aprofundada, eles não sabem o que eles estão falando. Eles estão falando como um jargão, como uma gíria. Outra coisa que acontece no nosso meio, por falta de conhecimento da obra consumada dele, da presença e do caráter, né, da pessoa de Jesus, é usar o nome de Jesus como uma palavra mágica, né? Então, quando a gente aperta, quando o mundo aperta a gente, quando Satanás aperta a gente, quando há uma circunstância que nós não gostamos, a gente vai lá e solta, né? Em nome de Jesus. E tá amarrado, tá repreendido, em nome de Jesus. Como se fosse uma palavra mágica, como se fosse um pirlim-pim-pim, um sim-salabim, sabe? Como se fosse lá o pirlim-pim-pim da Emília, do Sítio Capão Amarelo, como se fosse um Mobuga Feitital lá do Jack Chan, como se fosse qualquer outra coisa. E, na verdade, nós percebemos que o nome de Jesus não é uma palavra mágica. Não é necessariamente você usar o nome dele como alguém que usa uma figa, bate lá e faz um isola, ou qualquer coisa parecida, né? O nome de Jesus não é um patuá. O nome de Jesus não pode ser considerado como um amuleto sagrado ou uma palavra mágica que vai revolucionar as nossas vidas, resolver qualquer conflito, qualquer coisa. Por quê? Porque o nome de Jesus ele está atrelado ao conhecimento, primeiro, de quem ele é, né? O primeiro conhecimento para a gente entender, de fato, a autoridade desse nome que nós hoje podemos usar, o nome de Jesus, o primeiro grande desafio é entender quem Deus é.
E o segundo grande desafio é entender quem nós somos. Eu acredito que, basicamente, a Bíblia ela se resume em uma palavra: identidade. Na verdade, foi a identidade que fez Adão cair no Éden, foi a identidade que fez Jesus, por exemplo, vencer a tentação no deserto. Foi a identidade também que derrubou Satanás do céu, foi a identidade que trouxe à tona o Cristo que nós servimos. Então, ele sabia quem ele era, Jesus entendia quem ele era. E Jesus sabia o que veio fazer. E a pergunta que eu quero fazer essa noite, na verdade eu não sei que horas está passando isso aqui, mas a hora que você está vendo esse Carisma Class, quem você é na palavra de Deus? Quem você é na Bíblia? Rafael, como assim? Eu não estou entendendo o que você quer dizer. Se eu falei que a primeira coisa é entender quem Deus é e a segunda coisa é entender quem nós somos, você precisa se encontrar aqui nessa palavra. Assim como João Batista, por exemplo, se encontrou e disse: não, eu sou a voz que clama no deserto, segundo Isaías, é aquilo que eu sou. Né? O próprio Jesus, ele defende: não, eu sou o Messias. Isso veio atrelado, claro, ao que o Espírito Santo conformava, né? Mas também de conhecimento. E a gente vai entender isso aqui durante esse processo de aula. Então, o que você é? A verdade é que essa pergunta só vai ser bem explicada se você conseguir explicar primeiro a primeira pergunta, que é quem Deus é. Eu acredito de verdade que conhecendo quem Deus é, nós automaticamente nos refletimos, né? Nós conhecemos quem nós somos. Para entender a nossa identidade hoje como igreja, como noiva de Cristo, como corpo de Cristo na Terra, a identidade a ponto de usar o nome de Jesus como apropriação, como nosso próprio nome, essa identidade só vai ser bem executada e bem feita, né? Ela só vai ser de fato vivida se nós entendemos quem Deus é. Quem Deus é. Então Jesus, esse Deus Filho, precisa ser alcançado para nós. E a figura desse Deus Filho talvez reflita em nós a figura de verdadeiros cristãos, de verdadeira igreja, do corpo de Cristo na Terra, com autoridade e conhecimento dessa autoridade para usar de fato o nome de Jesus, não só como uma palavra mágica, como um patuá de proteção, mas para usar o nome de Jesus de fato como é para ser usado, como apropriação de uma identidade, de uma posição que nós hoje fomos colocados em Deus. Né? A palavra de Deus vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer, isso não é uma figura de linguagem só para explicar um posicionamento de um dia você vai estar na glória. Não, não, não. Isso está falando de uma posição espiritual que a igreja já se encontra em Deus, já se encontra em Cristo. Então, para isso a gente vai entrar numa introdução básica aqui e entender que o conhecimento de Cristo tem a ver com, primeiro, a dicotomia que é Deus-homem e, na verdade, a dicotomia que é 100% homem e 100% Deus. Quando a gente percebe, né, quando a gente fala dessa importância que a gente dá para o Jesus humano de maneira tão filosófica, mas de maneira tão pouco próxima a nós, a gente sempre vê a figura, por exemplo, daqueles filmes, né, do Natal e do Ano Novo, ali, dos feriados, né? A gente vê Jesus como sendo esse Deus que se tornou homem, mas ele não ficou a nossa cara, né? Ele não parece humano. Eu não gosto muito exatamente desse tipo de filme. A gente vê, por exemplo, no Natal, vários filmes, né, que mostram Jesus sempre de uma maneira tão filosofal, sabe? Tão pouco prática. Eu lembro que, por exemplo, no nome de Jesus, né, na novela, né, de Jesus, da Record, eu lembro que quando eu vi as primeiras imagens da novela, com um ator fazendo Jesus, eu falei, meu Deus do céu, Jesus sempre é algo muito... Eles sempre transformam Jesus em algo muito desumanizado. Quer dizer, ele tem ali características humanas, ele se importa com a humanidade, mas ele sempre está acima. E eu não acredito que Jesus fosse assim. E não porque ele não era Deus. De fato, ele é Deus. Mas porque Jesus ele veio para nos mostrar o que era ser um homem cheio do Espírito Santo.
É claro que a obra consumada de Jesus fala sobre redenção e salvação. E esse é o foco da sua obra, é trazer o homem de volta daquele lugar onde ele estava em trevas e levar lá para o reino do Filho do seu amor, como a Bíblia diz. Mas, entretanto, todavia, a gente percebe que a figura do Cristo na Terra também nos dá como exemplo o que é ser humano, segundo o próprio Cristo, cheio do Espírito Santo e impecável. Quer dizer, sem pecado. Então, a figura do que nós somos hoje como igreja, que fomos resgatados do pecado e fomos colocados cheios do Espírito Santo no mundo com uma missão, é a figura do próprio Cristo que veio também para uma missão, também encarnado, também liberado, né, de pecados e também cheio do Espírito Santo para fazer o que fez. O que nós vamos precisar entender, então, de começo é Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. E eu sei que você já deve ter ouvido isso aí, talvez você até recitou junto comigo, 100% homem, 100% Deus. Mas a verdade é que essa conta para nós é muito difícil de fazer. Ela não fecha exatamente. Por quê? Quando nós falamos Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus, para nós, na nossa cabeça, é difícil entender essa questão de totalidade. É difícil para nós entender um Jesus que é totalmente homem, totalmente Deus. Na nossa cabeça, por mais que a gente fale 100% e 100%, fica mais ou menos como se fosse 50-50. É como se Jesus fosse meio homem e meio Deus. E isso acaba trazendo para nós algumas figuras mitológicas, né? Tanto da mitologia grega quanto da nórdica, a gente vê ali semideuses, né? Homens que foram trazidos à vida por deuses, né? No ventre de mulheres, e aí eles se tornaram metade homens, metade deuses. Só que, na verdade, Jesus não é uma mitologia. E o que ele está trazendo para nós aqui não é meio a meio. Não é um semideus. Jesus não é um Hércules da era cristã. Jesus não é o Thor da Bíblia. Você tá entendendo? Não vai descer com o martelo rodando, voando em um lugar. Jesus, de fato, ele é completo. 100% plenitude de homem e 100% plenitude de Deus. E a gente vai entender isso aqui de maneira mais profunda quando a gente lê textos, por exemplo, como Isaías 9, lá, que a gente tanto fala no nosso Natal, né? Um menino nasceu e um filho se nos deu. Esse texto, de maneira messiânica, já traz para nós uma revelação de uma profecia. Quer dizer, o menino, em algum momento da humanidade, a própria Bíblia vai dizer, na plenitude do tempo, né? Quer dizer, não veio nem antes, nem depois. Ele veio no tempo certo. Então, na plenitude do tempo ele veio. O menino nasceu em algum determinado momento da humanidade. Em algum determinado momento, já escrito por Deus, o menino viria, tinha data certa. Mas o filho não veio. Ou melhor, o filho é dado. Olha que interessante. O menino nasce, mas o filho é dado. Por quê? Porque o filho sempre existiu. O filho não é entregue simplesmente na cruz, mas o filho é dado para nós durante todo o tempo que ele esteve na terra e também na cruz e depois na sua obra pós-cruz. Quer dizer, querido, que Jesus, em algum momento, como João vai dizer no capítulo 1, esse verbo, você está entendendo? Que se fez carne e habitou entre nós, esse homem Jesus foi feito, né, nasceu, ele foi gerado no ventre de Maria, nascido naquela manjedoura, no momento específico da humanidade. Mas o filho não nasce porque o filho sempre existiu. O filho é eterno, é o alfa e o ômega. É interessante porque João talvez foi exatamente quem entendeu de maneira mais profunda essa humanidade e essa divindade. João era próximo de Jesus a ponto de Jesus dizer que ele era o discípulo amado, né? Mas ao mesmo tempo, João é o único evangelista que começa a genealogia de Jesus não em Mateus, não, ou melhor, não na sua descendência em Davi, ou então ali no seu primo João Batista, ou então no seu nascimento, ou então quando o anjo aparece para Maria e para José. Não. João começa exatamente no Gênesis, no começo de todas as coisas. A luz veio ao mundo e homens rejeitaram a luz, amaram mais as trevas. O que ele está dizendo? Esse ser,
esse Deus, esse verbo, essa logos, né, essa palavra falada que estava na eternidade antes de tudo existir, esse que era Deus, era parte de Deus e nada foi feito sem intermédio dele, esse verbo, essa logos, essa palavra, ela encarnou, ela se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, em algum momento da humanidade, o verbo, o Deus Todo-Poderoso, unigênito de Deus, né? O Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus, o Alfa e o Ômega eterno, esse Deus se fez carne e como carne habitou entre nós. Filipenses 2 ainda vai dizer, ele foi feito homem, como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Meu Deus do céu. E entender a humanidade de Jesus, para nós, talvez, logo de princípio, vai ser mais prático do que a divindade. Porque, de fato, a divindade nós conhecemos. Nós conhecemos quem Jesus é. Nós conhecemos a divindade, senão não teríamos nos entregado para ele. Senão a gente não teria dado nossa vida para ele. Senão a gente não teria aceitado, de fato, como suficiente Salvador e Senhor. Mas o Jesus homem, a gente não conhece tanto. Por quê? Porque Jesus, como eu disse, nosso imaginário, ou ele é muito franciscano, sempre aquele homem muito pobre, muito fraco, muito franzino, muito, carente, ou é esse Jesus filósofo que fala sempre coisas que ninguém entende, que gosta de falar e as pessoas não entenderem de fato, como os filmes geralmente o retratam. Como que Jesus, então? Como que a gente vai avaliar Jesus? Vamos avaliar pela própria Bíblia. Abre sua Bíblia comigo aí, se você está acompanhando, em Lucas 2, a partir do versículo 40. Eu vou ler aqui na minha versão, revista atualizada, se você quiser me acompanhar. Lucas 2, a partir do versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus e estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme era de costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os seus companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que interessante, querido. Esse texto muito conhecido que nós lemos é um dos poucos textos, na verdade é o único que fala de Jesus nessa idade, 12 anos de idade, e fala sobre um evento, né? Seu pai e sua mãe estão indo, né, em comemoração, né, para o sacrifício anual, eles estão indo para Jerusalém, como era de costume ali, né? E eles estão indo com uma caravana. Chegam em Jerusalém, é uma viagem de vários dias, eles chegam em Jerusalém, participam das festas, estão ali tudo certo, tudo maravilhoso, e vão embora. E eles acreditam que Jesus está com eles na caravana, mas Jesus, na verdade, foi esquecido em Jerusalém. Jesus fica esquecido ali na cidade e eles só percebem isso depois de um dia, né? Procuram Jesus entre os parentes ali, quando não o encontram, voltam para Jerusalém e ainda ficam 3 dias procurando Jesus. O que causa mais escândalo desse texto aqui não é nem Jesus falar: não era natural que eu estivesse aqui na casa do meu pai? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Demonstrando ali que já com 12 anos ele já tem entendimento de quem ele é, da sua identidade, ele já tem ali sabedoria suficiente para entender o que ele é,
quem ele é. Mas nem é isso que escandaliza mais o texto. Para mim, o que mais escandaliza o texto é Maria e José falarem que eles não entenderam o que o menino dizia. Como não entenderam, gente? Como é que não entenderam o que o menino dizia? Não foi para Maria que o anjo apareceu e disse: bem-aventurada és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre? Não, não tem ventre, não tem nada, não tem fruto nenhum, meu senhor. Como é que eu posso? Eu não conheço homem. Não foi o próprio anjo que disse para ela: descerá sobre ti o Espírito do Senhor e o poder do Altíssimo te envolverá? Não foi Maria que teve esse encontro sobrenatural? Olha que interessante. A palavra vai dizer que Maria, ela tem um encontro com um anjo e ela decide, né? Ela fala que se cumpre em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, ela diz, eu topo. O que mostra o grande caráter que essa mulher tem e talvez o que mostra porque ela foi escolhida no meio de tantas outras mulheres. Maria era uma jovem entre 14 e 16 anos de idade quando teve Jesus, quando ficou grávida de Jesus. Quer dizer, uma adolescente não casada, ela acabou de noivar com José. Então você percebe ali que o contexto para aquela mulher demonstra um caráter ilibado. E Maria, de fato, era uma serva do Senhor. A prova disso é que o anjo aparece para ela e ela não sai correndo. Ela tem ali, de alguma maneira, contato, ela tem informação, ela sabe que Deus usa esse tipo de linguagem. Quando o anjo aparece, ela simplesmente diz: Senhor, eis-me aqui. E ela aceita a proposta, ela aceita a missão de carregar no seu ventre. E essa missão não era qualquer missão. Vamos pensar aqui. Hoje em dia, uma jovem de 14, 16 anos, já é difícil ter filho. Imagina naquela época. Naquela época era impossível, na verdade, porque pela lei, Maria possivelmente seria morta, porque ela cometeu fornicação. Como é que ela estava grávida sem ter casado? Então, ela tinha que ser entregue para o Sinédrio, e o Sinédrio possivelmente ia julgá-la passiva de morte e ela seria apedrejada. Então imagina o grande peso que ela tem que pensar assim: poxa, se isso for verdade, se isso que o anjo está dizendo é verdade, e de fato esse menino estiver dentro de mim, e o Espírito de Deus, ele trazer esse menino à tona, ele também é suficientemente poderoso para me livrar da morte. Então eu aceito, Deus, eu aceito a sua proposta. Isso mostra a grande mulher, serva de Deus que Maria era. Outra coisa também é que ela decide, mesmo sabendo, sem saber, que José aceitaria. Então é muito complicado, porque pensa no caráter também ilibado de José. Pensa também nesse grande homem que, quando Maria chega para ele, noiva, nunca nem tocou na mão dele, nunca deu um beijinho. Ela chega: tô grávida, amor. Como assim tá grávida? Ué, que isso? Tá grávida como? Imagina, gente, vamos falar a verdade, imagina essa história. Maria ainda chegando para ele, e vamos combinar que na história, na hora de contar para José, não foi exatamente a melhor forma possível, né? Porque Maria vira para ele e fala: um anjo apareceu, querido. Como assim? Eu sei bem que tipo de anjo apareceu aqui. Como assim? Mas, apesar de José não aceitar em primeiro lugar, ele diz: não vou compactuar com esse pecado. A palavra mostra o grande caráter dele quando a palavra diz que ele decide não inflamar. O que quer dizer isso? Ele não vai expor Maria, porque José também era passível de morte. Lembrando que fornicação não se faz sozinho. Então, na verdade, quem cai em fornicação, adultério, em pecados como esse, eles são passíveis de apedrejamento. E os dois poderiam ser apedrejados, porque Maria está grávida, antes do casamento, os dois poderiam ser apedrejados. Mas qual a única chance de José não ser apedrejado? Ele levar Maria ao Sinédrio. Ele culpá-la. Ele, diante do povo, falar: essa mulher aqui foi me dada em casamento, mas agora ela está grávida. E eu nunca toquei nela. Então ele seria aquele primeiro a apedrejar a mulher. Você está entendendo? Aquele que primeiro seria o que tacaria pedra. É bom lembrar que quando Jesus fala lá com a outra Maria, né? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quando ele fala atire a primeira pedra, ele está falando assim: ó, quem denunciou essa mulher, quem trouxe essa mulher a público, atire primeiro. Então a palavra diz que dos mais velhos aos mais moços, né, foram deixando aquela mulher. Então ele está dizendo assim: olha, quem denunciou? Porque quem denunciou viu que essa mulher não estava sozinha. Ninguém comete adultério sozinho, ninguém comete fornicação sozinho. Então seriam os dois a serem apedrejados. Você está entendendo? O único jeito de José agora sair dessa situação era botar Maria em jogo. Falar: ó, eu vou apedrejar, eu vou ser o primeiro a apedrejar essa mulher, porque ela está prometida em casamento para mim, mas agora ela está grávida sem eu nunca ter tocado nela.
Mas ele decide o quê? Ir embora, quer dizer, eu não vou compactuar com esse pecado, eu não vou assumir algo que não fui eu que fiz, mas eu não vou inflamar, quer dizer, eu não vou colocar essa mulher em praça pública, eu não vou acusá-la, eu não vou ser, eu não quero esse sangue nas minhas mãos, você tá entendendo? Então diz que o anjo aparece, né, também para ele, num sonho, numa visão, e fala com esse homem, e agora ele fala, ó, você dará o nome a ele de Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Olha que interessante, olha que forte isso aqui. Então José decide aceitar a proposta. Então agora, o Filho de Deus, na terra, tem pai e mãe. Ele tem uma família estruturada, o que mostra que é muito interessante o conceito de família para Deus. Por quê? Porque ele procura para o seu próprio filho. Jesus podia simplesmente aparecer, mas não. Ele faz gerar de uma mulher, ele tem um pai terreno, e isso é fundamental na maturidade desse Jesus, o mestre. Se você pensa assim, Jesus já veio com HD preenchido, ele veio sabendo de tudo, porque ele era Deus. Na verdade, você não entendeu exatamente essa dicotomia. Esse Deus Pai, esse Deus homem e Deus Filho, né? O 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque quando Jesus vem como um homem, a palavra diz que ele veio desligado da sua glória, né? Filipenses 2 novamente. Ele se desligou, não usurpou ser igual a Deus. Ele se desligou, quer dizer, ele veio totalmente esvaziado de divindade. Então quer dizer que tudo que ele fez na terra, ele fez como um homem. 100% homem. A sua natureza divina estava desligada, né? A sua glória estava desligada. Quer dizer, tudo que ele cumpriu na terra foi como um homem, cheio do Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia vai dizer que eu e você podemos fazer obras como as dele e obras ainda maiores. Como que a gente poderia fazer obras maiores que de Deus? Seria impossível. Então é claro que está falando sobre o homem. Está falando sobre Jesus, o homem. E isso aqui é interessante porque isso quebra muito do nosso ideal de Jesus na Terra. Por quê? Porque às vezes a gente segura muitas coisas nessa falsidade. Não, Jesus era Deus. Ele não caiu na tentação porque ele era Deus. Ele não conseguiu, ele fez isso porque ele era Deus. Ele sabia disso porque ele era Deus. Não. Tudo que ele fez foi como um homem cheio do Espírito Santo. Essa obra terrena é humana. O segundo Adão, como a palavra diz, o homem perdeu, Adão primeiro, perdeu, né, entregou a glória, né, a autoridade para Satanás e ficou com as maldições. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele toma de volta a autoridade e devolve para Satanás as maldições. Quer dizer, Jesus ele veio fazer a obra que um homem não conseguia fazer. E como um homem totalmente desligado da sua glória de Deus, ele cumpriu o seu ministério. A parte humana aqui ainda fica mais escrachada nesse texto quando a palavra diz que ele crescia em graça, estatura e sabedoria. Gente, estatura é o fisiológico, né? O biológico, o corpo bios, né? Ele crescia normalmente. Jesus não aparece com 10 anos de idade, 12 anos de idade aqui, depois aparece com 30 porque foi no dia seguinte. Ele não teve um crescimento súbito, estava com 12 depois apareceu com 30. Não, ele crescia normalmente. Ele se fortalecia normalmente, como eu e você. Ele tinha um corpo material. Até porque foi para isso que ele nasceu. Porque Jesus poderia aparecer imaterialmente em qualquer lugar. Ele poderia ser tangível sem nunca ter nascido de uma mulher. Ele podia ter aparecido com 30 anos para fazer o seu trabalho. Mas não, ele precisava nascer de um ventre materno. Ele precisava sair e crescer como um homem. Ele precisava se desenvolver. Ele precisava cumprir aquilo que era homem para cumprir aquilo que nenhum homem conseguiu. Aquilo que Adão perdeu. Ele tinha que trazer de volta como um homem. Estatura, então, está falando desse corpo biológico. Jesus tinha um corpo biológico. Jesus não, era um espírito. Ele crescia normalmente, ele era natural. E isso aqui talvez demonstre por que a palavra diz que Maria e José não entenderam o que ele falava. Pensa comigo. Foi virginal, foi sobrenatural, foi espantoso o nascimento de Jesus. A palavra diz que ele é gerado sem concepção humana, né? Sem uma semente de pai. Ele é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele 9 meses ali, ela passa gerando aquele menino. Aquele menino nasce de maneira também
vamos combinar que não é nada fácil. Ele está sendo perseguido por Herodes, porque, né, as profecias diziam que um rei chegaria naquele tempo. Então Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Ele está numa viagem para Belém, né? Porque ele tem que voltar para o censo, porque seu pai é da linhagem de Davi, então ele tem que voltar para o censo que está acontecendo naqueles dias. E no meio da caminhada, a palavra diz que Maria sente as dores de parto e não tem nem estalagem para eles, não tem lugar para eles, para Jesus nascer. Então eles vão para o final de uma caverna, né? Aquilo que a gente conhece como um lugar de animais, né? Eles vão para essa manjedoura onde nasce ali cabrito, né? Onde nasce ovelha, e eles botam nessa manjedoura, que é um lugar de animais, o Rei dos Reis. Pensa comigo, não parece algo muito natural, na verdade não parece algo muito divino. O menino, o Rei dos Reis, nascer numa manjedoura. Os primeiros a honrá-lo foram o quê? Os bodes, os gado, o porquinho lá, o nhoque, né? Quer dizer, e a palavra diz que pastores chegam para honrá-lo, mas assim, é muito estranho que o menino, o Rei dos Reis, nasça numa situação tão complicada, mas ainda assim tem uma estrela do céu anunciando o seu nascimento. E agora, no seu nascimento, chega ali reis. Reis entregando presentes, e presentes caríssimos, ouro, incenso e mirra. A história nos mostra que Jesus ele teve que fugir 2 anos. Por quê? Por causa da perseguição de Herodes. Então ele fica 2 anos no Egito, possivelmente, vivendo no Egito. E como que o pai e a mãe se mantiveram no Egito, sendo que a profissão deles era uma profissão exatamente de pessoas, de conhecimento. Ele era marceneiro, ele era carpinteiro. Quer dizer, ele não tinha clientela. Como é que ele possivelmente viveu naquele lugar? Ouro, incenso e mirra. O que eu quero dizer para você é que você precisa entender que quando Deus dá uma palavra, ele também dá a provisão. Quando ele diz que vai nascer um menino, ele já preparou para o nascimento. E ainda que pareça que está tudo perseguindo, está tudo ao contrário, está tudo estranho, um rei nascendo numa manjedoura, mas ainda assim a provisão para que o menino sobreviva, a provisão para que o menino cresça, a provisão para o seu sonho, para o seu ministério, para aquilo que Deus disse para você que vai nascer de você, você pode ter certeza, o próprio Deus vai dar. Ouro, incenso e mirra. Olha que forte isso. Então, quando ele volta para sua cidade, para Nazaré, e agora sim começa a trabalhar, né? O seu pai, sua mãe voltam para sua cidade, ainda assim a palavra diz aqui que eles não entendiam o que Jesus falava. Quer dizer, teve algo sobrenatural, mas 12 anos se passaram. 12 anos se passaram de um menino naturalmente, natural, demais. Aquele menino crescia normal, aquele menino corria normal. Jesus, como qualquer outra criança que tá se escondendo, fazendo, né? Meu Deus do céu, o que você fez, menino? Você se escondeu da gente, você ficou aqui em Jerusalém, estava preocupado. Que menino que nunca fez isso, gente? Se escondeu dentro de uma arara de shopping, se escondeu dentro de um lugar que a mãe ficou desesperada ou se perdeu numa praia. Jesus aqui mostrando uma naturalidade humana normal. Jesus, eu costumo brincar que ele não... Maria não acordava de madrugada, ele estava levitando na cama. Maria, não, sei lá, ele chegou no amiguinho, brigou com o amiguinho na rua e deu um kamehameha no amiguinho. Não. Jesus era natural demais, ele parecia normal demais, ele parecia humano demais, ele parecia natural demais. E exatamente isso, 12 anos, né, desse milagre do seu nascimento, 12 anos de naturalidade, fez Maria e José entenderem que ele era natural. Só que o problema é que ele parecia natural, mas ele não era natural. Querido, entenda uma coisa, nem toda palavra que Deus te dá vai ser anjo voando para tudo quanto é lugar, não. Tem coisas que Deus fala com a gente no natural, mas que são sobrenaturais. Tem sonhos que Deus coloca no nosso coração que são naturais, mas são sobrenaturais, carregam visões, missões, ideais sobrenaturais. Tem coisas dentro de você que você passou muito tempo achando que era natural, mas na verdade é sobrenatural. Não caia no erro de não entender quando o menino disser, ó, eu estava na casa do meu pai. Ué, não foram eles que criaram ele sabendo que ele era filho de Deus? Mas o que mostra é que ele não só crescia na estatura, não só no bios, não só no físico. Jesus crescia, humanamente falando, normalmente, mas ele também crescia em graça. E graça aqui está falando sobre o poder de Deus. Quer dizer, aquilo que é imerecido, né? Aquilo que nós recebemos, o poder, a glória do Senhor. Quer dizer que ele crescia espiritualmente. Jesus não só crescia em estatura, quer dizer, humanamente falando, mas ele crescia em graça, crescia espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? Aquela confirmação
dentro dele. O Espírito Santo consolando, ou confirmando de quem ele era. Aquela visão, aquela chama espiritual, aquilo que está dentro de você nesse momento também, dizendo que você é maior, você nasceu para algo extraordinário, nasceu para algo maior do que você mesmo. Todos nós temos dentro de nós essa força, esse fogo do Espírito que mostra e demonstra algumas das nossas missões, aquilo que a gente nasceu para fazer, o seu propósito. Isso pode ser pastor, pode ser médico, pode ser profeta, pode ser uma manicure, mas Deus, ele falou para você que tem algo que para você, que parece natural, não é natural. Essa consolidação, essa confirmação vem pelo Espírito, quando nós crescemos em Espírito. Jesus, ele crescia então na sua parte espiritual, assim como crescia na sua parte carnal. Assim como crescia na sua parte humana, natural, biológica, ele também crescia na sua parte humana, espiritual. Ele crescia em graça, em confirmação. Ele sabia que com 12 anos ele está dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade. Isso só vem pelo espiritual. Só o Espírito nos traz a revelação. Aquilo que nós não entendemos com a nossa mente, com o nosso humano. Aquilo que transcende a nós, aquilo que é maior do que a gente mesmo. A revelação só pode vir do Espírito, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração humano, é exatamente isso que Deus preparou para nós. Mas ele não só crescia espiritualmente e fisicamente. Ele também crescia em sabedoria. E sabedoria aqui é algo que a gente não pensa acerca de Jesus. Por quê? Porque a gente acha, novamente, como eu disse, que veio com o HD preenchido. Parece que Jesus acordou um dia e, descobri Êxodo, Gênesis, já sei. Não, querido. O HD dele, a mente dele, veio vazia. Ele nasceu como um homem, como um menino normal. Quando ele nasceu, ele não falou, porque lá em Levítico, porque lá... Não, ele fez todo o processo natural, gugu, dadá, teve que se alimentar, teve que tomar leite. Entendeu? Ele crescia também em sabedoria. E sabedoria é algo que você precisa para consolidar aquilo que o Espírito Santo está dizendo dentro de você. Sabe qual a diferença? Sabe o que vai fazer diferença na tua vida? Aquilo que você sabe do Espírito dentro de você só vai ser discernido com sabedoria, com conhecimento, com entendimento prático, com leitura bíblica, com entendimento bíblico, com revelação bíblica. O que a gente precisa entender é que todos nós temos dentro de nós algo como um fogo, mas o conhecimento é essa lenha, essa madeira que vai fazer esse fogo alastrar, que vai fazer esse fogo crescer. Sem conhecimento, você nunca vai viver aquilo que Deus diz a seu respeito. Por quê? Porque é o conhecimento que te leva ao lugar onde Deus te confirmou aqui dentro. É o conhecimento que te faz ser essa pessoa que você ainda não é, mas que dentro de você, você sabe que você é. Olha que louco. Que doideira, gente. O conhecimento vai te levar ao lugar que do teu espírito já diz a seu respeito, o teu espírito já sabe, mas o conhecimento te leva nesse lugar. Nós precisamos conhecer, e Jesus precisou conhecer. Como é que era o conhecimento humano? Como é que era a sabedoria humana? O primeiro grande professor na cultura judaica era o próprio pai. O pai, ele tinha a vocação de passar de maneira oral as informações da Torá para o filho. Então, era José que estudava com Jesus ali nos seus primeiros anos de vida. Então José é que passava as histórias de Abraão, José, Moisés e tantos outros, Josué, Moisés, né? E tantos outros homens de Deus. Era José que passava essas histórias de maneira oral. Logo depois, o menino judeu, ele ia para uma escola judaica, né? Uma escola farisaica ou saduceu, enfim, uma escola ali judaica, para ter a sua escolaridade. Então o menino judeu até 9 anos de idade, ele estudava nessa escola. E com 9 anos de idade ele passava por uma prova, geralmente, que era a leitura, ele tinha que saber os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco de cor ali em aramaico. Ele lia isso, né, diante do povo. E se ela passasse nessa prova com 12 anos de idade, nessa prova que ela precisava falar o Pentateuco mais os profetas, ela seguiria para ser talmidim, para ser discípulo de algum daqueles mestres da lei. Quer dizer, ela seguiria a sua profissão, né? Profissão não, o seu chamado
de mestre. Ele seria, então, um talmidim, né? Um discípulo para algum mestre saduceu ou fariseu daquela época. O próprio Paulo, por exemplo, lá na frente, ele vai dizer: eu fui criado aos pés de Gamaliel. O que ele está dizendo? Eu fui discípulo, eu passei nessa prova e eu fui discípulo, eu estudei com Gamaliel para ser mestre da lei. Só que Jesus, se você lembrar da biografia de Jesus, Jesus não era conhecido como mestre, humanamente falando. Ele não era fariseu, saduceu, ele não era do sinédrio. Jesus, ele é conhecido como o carpinteiro, o que demonstra para nós que Jesus não fez ou não passou nessa prova com 12 anos de idade. O que deixa a gente escandalizado, porque falta de conhecimento não era, porque o próprio texto dizendo aqui que ele está com 12 anos, falando com os doutores da lei, e ele tem tranquilidade aqui com os doutores da lei, ele está conversando aqui e todo mundo fica ali atônito com a sua informação, com o seu conhecimento. O que demonstra que não só o seu pai, quanto as escolas judaicas, ele retinha toda a informação que José, por exemplo, passava para ele. Então não foi falta de conhecimento que fez ele não passar na prova judaica. O que fez Jesus não ser o mestre, segundo os fariseus ou os saduceus? O que fez isso foi possivelmente a história. O que mostra aqui, o que nos mostra a história de Jesus é que possivelmente o seu pai, José, faleceu enquanto Jesus era jovem, adolescente. Quer dizer, Jesus possivelmente até deve ter começado algum tipo de estudo, mas ele teve que voltar para sua família para, como filho mais velho, suprir ou ser aquilo que o seu pai não podia ser mais porque tinha falecido. Quer dizer, Jesus deixa de continuar o seu estudo para ser mestre da lei, para voltar para sua família para ser o carpinteiro. O que demonstra para nós algo muito sério, que Jesus, ainda que tivesse um grande propósito, ele não desprezou a família que estava com ele. Ele não desprezou as suas funções humanas. Quer dizer, eu tenho um grande propósito, ser fariseu, saduceu, talvez seria até mais fácil para Jesus se apresentar como Messias. Mas eu preciso voltar às minhas funções e obrigações aqui. Então eu vou cuidar da minha mãe e dos meus irmãos, porque meu pai faleceu. Então eu serei não o Jesus fariseu, saduceu, eu serei o Jesus carpinteiro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então olha que interessante, ele crescia também em sabedoria. E pensa comigo nisso aqui. Se José foi o primeiro a ensinar o seu filho, Jesus, né? Sobre as coisas da palavra, sobre a sabedoria, o conteúdo bíblico, ele teve que estudar, gente. Jesus teve que encher a cabeça dele de Bíblia para saber, para consolidar aquilo que dentro dele já dizia. A graça, o espírito dentro dele já dizia quem ele era, mas ele teve que consolidar isso com conhecimento, com sabedoria. Então olha que interessante, imagina José ensinando para Jesus: Jesus, hoje nós vamos entender Isaías 61. O Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu para... Ó que maravilha, é esse papai que eu sou? É, Jesus, você é esse. O Espírito Santo está sobre você e você foi ungido para... Mas imagina José no outro dia explicando: agora nós vamos estudar Isaías 53. É de você que eles vão esconder o rosto, Jesus, é de você que eles vão ficar, é de você que eles vão humilhar, é suas pisaduras, é pelas suas pisaduras que nós seremos sarados. E aí? Sou eu, papai, esse? É Jesus, esse é você. Querido, isso é maravilhoso. Então Jesus, ele crescia tanto em graça, quer dizer, o espírito, quanto em sabedoria, o conhecimento, né, humano, e estatura, humanamente falando, biologicamente falando. O que demonstra Jesus e as atitudes que Jesus tinha como homem eram coisas incríveis. O próprio Rabi, que nós acabamos de dizer como mestre, ele era conhecido como mestre, mas ele não tinha autoridade diante dos homens, eclesiasticamente falando, nem pela sua escolaridade. Então, Jesus não era mestre porque fez uma escola farisaica. Jesus não era mestre porque ele era do sinédrio. Ele era mestre, segundo o próprio Nicodemos, pelos sinais, por como ele age. Quer dizer, o que você faz demonstra para mim que você é mestre. Como você faz e o que você fala demonstra para mim que você é mestre. O que nos mostra aqui uma cultura de testemunho. Jesus, ele aparentava, ele fazia também, ele mostrava para que veio. Quer dizer, eu sei que a gente às vezes leva esse negócio de testemunho para um lugar onde a gente só parece e o parecer não faz diferença nenhuma, mas Jesus aqui, ele tinha um testemunho compatível com quem ele era. Quer dizer, pelo que ele fazia, pelos sinais que ele operava, por como ele falava,
As pessoas acreditavam que ele era mestre. Então, olha que interessante. Nós, hoje, numa cultura totalmente errada, às vezes a gente quer parecer primeiro, depois ser. A gente quer que o título diga para as pessoas quem nós somos. O pastor Rafael, ó, como é que você fala comigo? Não, calma, gente. Calma. O título, ele tem que ser primeiro público, depois o óleo vem na cabeça, depois o título humano acontece. Primeiro as pessoas reconhecem pelo seu testemunho. Se você é pastor e Deus chamou você para ser pastor, quem disse que você tem que esperar o óleo cair na tua cabeça para você começar a pastorear? E quem que é o pastor da tua casa? E quem que é o pastor da tua empresa? E quem que é o pastor na tua faculdade? Seja pastor. Ah, Rafael, eu sou missionário. O que você está fazendo? Ah, não, eu estou esperando ser enviado para a África. E não vai ser enviado nunca. Não faz nada no seu bairro, não faz nada na sua cidade. Vai ser enviado para a África como? Deus não usa gente preguiçosa, gente. Deus não usa desocupado. Deus só chama quem já está trabalhando. Ele não chama gente desocupada, não. Olha que interessante. A gente vê aqui, por exemplo, Jesus, ele teve cansaço humano. Ele cansou. E ele respeitava o tempo de descanso, que é um princípio que a gente também quebra em Deus. A gente esqueceu que existe um princípio de descanso. E é claro que a gente não precisa guardar religiosamente o sábado, como os nossos irmãos, por exemplo, adventistas guardam. Nós sabemos que não é exatamente isso. Jesus não veio para cumprir a lei. A gente não tem uma lei ditatorial que diz tem que ser nesse dia. Mas a gente precisa cumprir o princípio do descanso. A gente precisa descansar um dia que seja, querido. Porque a gente trabalha, e nesse ativismo a gente está indo para onde? Um monte de gente morrendo com 30, 40 anos, pastores morrendo jovem porque não consegue parar, pastores dizendo, não, eu não descanso há 3 anos, 4 anos que eu não tiro férias. Isso está errado, querido. Porque vai morrer e vai vir outro no seu lugar, porque a obra de Deus não vai parar por causa disso. Deus não quer que você se dê tanto a ponto de perder sua família. Descanso tem a ver com isso, é levar sua esposa para jantar, é levar seus filhos num parque. Não, hoje, ó, esse final de semana a gente vai vou tirar um tempo com a minha família. Isso não é pecado, não, querido. Isso é seu primeiro ministério, que é a sua casa. Não perca, não adianta você ganhar a igreja toda e perder sua família. Não vale a pena. Até Jesus parou ali a andança do que ele tinha que fazer para poder voltar para ser o carpinteiro, para sustentar sua mãe e seus irmãos. Se até Jesus fez isso, quem somos nós? Pelo amor de Deus, gente. O descanso é um princípio em Deus. E descanso tem a ver com contemplação. Você lembra de Adão? Adão não estava cansado, não. No 7º dia, Adão acorda e fala, e aí, Deus, o que a gente vai fazer? E Deus responde, ué, você não sabe não, Adão? É feriado. É feriado, Adão. A gente vai contemplar hoje. Não era por cansaço, você está entendendo? É por contemplação, por agradecimento, por gratidão. A gente só consegue ser grato naquilo que a gente descansou. Sabe por quê? Porque no ativismo a gente só pensa no amanhã, no que tem que fazer, no que tem que comprar, no que tem que, meu Deus do céu. Mas quando a gente descansa, a gente tem tempo para ver o que Deus já fez, para contemplar o que Ele já realizou, para ser grato. Jesus, ele teve sede. No texto ali de João 4, com a mulher samaritana, ele está pedindo água, me dá sua água. Um pouco da sua água, porque ele estava com sede, gente. Ele está cansado de viagem, ele está com sede. Agora, o que nos mostra que Jesus mesmo nesse texto de João 4, ele diz depois que ele tem uma sede, ele tem uma água melhor do que aquela mulher tem. Ele tem uma água melhor do que aquela mulher tem para dar. Sendo assim, por que ele está pedindo a água dela? Por quê? Porque para sede natural se bebe água natural e para sede espiritual se bebe água espiritual. Olha que interessante, gente. Tem uma sede fisiológica e isso a gente bebe água normal. Água natural. Mas tem uma sede espiritual que não é saciada por essa água natural. Quer dizer que nossos desejos fisiológicos não são necessariamente pecado. Sexo não é pecado, o desejo, né, sexual não é pecado, o desejo por água não é pecado, por comer não é pecado, por descansar não é pecado, por lazer, dançar, curtir, ser festeiro, não é pecado. Mas a gente pode, hoje o diabo ele faz o quê? Ele extrema, ele bota tudo isso num extremo pecaminoso. Quer dizer, desejos naturais, fisiológicos, que não são pecaminosos, foi Deus que criou, são extremizados pelo diabo e usados da maneira dele. E aí sim se transforma naquilo que é a perversão, é aquilo que é a adulteração daquilo que Deus criou. Você está entendendo? Quer dizer, para sede natural, você vai vencer como? Bebe água natural.
de maneira santa. Davi não dançou de maneira santa, gente. O próprio Jesus, na tentação, não venceu o pão do diabo e depois não foi alimentado pelos anjos. Quer dizer, existe uma forma santa de fazer esses desejos, de cumprir esses desejos sexuais. Existe uma forma certa, bíblica, honesta, santa. E existe, querido, uma sede que é espiritual. E essa sede espiritual não será saciada por uma água natural. Ei, talvez você está pensando que você precisa casar para ser feliz. Você não precisa casar para ser feliz, não, querido. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa mergulhar no rio do Espírito. E aí você vai ser feliz sozinho. E quando você for feliz sozinho, você vai poder ajudar, você vai poder encontrar outra pessoa que também é feliz sozinho. E os dois se tornarão uma só carne. Olha que lindo! Sede natural se bebe água natural. E sede espiritual se bebe água espiritual. A gente não pode trocar. Tentar botar água espiritual na água natural e vice-versa. Ele despertava ódio, era inevitável para nós também despertar ódio. Ele chorou. Meu Deus do céu. A palavra diz que quando ele encontra com Maria, ele foi ressuscitar o irmão dela, Lázaro. Ele está 4 dias viajando para isso. Ela começa a chorar e diz, se você tivesse aqui, meu irmão não teria falecido. E Jesus, sabendo que iria ressuscitar ele, para. Ele não vai, vambora, engole o choro aí, vamos lá. Não. Jesus, ele para tudo para chorar com Maria. E por que ele chorou com ela sabendo que ia ressuscitar o Lázaro? Ai, que perda de tempo. Por quê? Porque ela está chorando. É mais importante, na escala de importância de Deus, na escala de importância de Jesus, é mais importante parar tudo e chorar com os que choram do que sair realizando milagre. Não, ela está sentindo, eu vou ressuscitar, mas ela está sentindo, então eu choro com ela. Acabou de chorar, Maria? Passou? Vamos lá ressuscitar seu irmão. Tem uma escala de importância. E a gente às vezes quer sair botando a mão na cabeça de todo mundo e realizar milagre. Por causa do nosso ego, muitas vezes, gente. Não é por causa do outro. Jesus, ele prepara a refeição. Quer dizer, ele tem um nível de intimidade com aqueles discípulos, ele está preparando comida, o símbolo máximo. O símbolo máximo, meu Deus do céu, do cristianismo é uma ceia, é uma refeição, é pão e vinho, é comida. Porque todos sentados na mesa juntos, comendo a mesma comida, fala sobre intimidade, fala sobre proximidade. Você não senta na mesa de qualquer um para comer. Você já viu como é constrangedor no shopping? Você chegar no shopping e sentar numa mesa que não está vazia e falar... Posso sentar aqui, aí você come um hambúrguer, quase enfiando o hambúrguer para poder ir embora dali, porque é constrangedor. Você não conhece aquela pessoa, você não tem intimidade. Agora, com quem tem intimidade, você fica horas. O cômodo mais precioso da casa para nós brasileiros, pelo menos, é o quê? É a cozinha. É onde a gente passa cozinhando, conversando e trazendo gente. Eu amo botar gente lá em casa. Eu não consigo, às vezes eu marco com um casal, daqui a pouco eu já tenho 10 casais, a Fernanda fica doida. Eu gosto de ter gente, porque fala sobre intimidade, você preparar comida para alguém, fala, eu valorizo você, eu te respeito, eu te acho próximo, eu tenho você em estima, em autoestima. Olha que interessante. Hebreus 2, 14, 15 vai dizer, e visto que, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse os que tinham o espírito da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Meu Deus do céu! Ele participou da mesma coisa que nós. Ele participou de toda a nossa vida. E é isso que talvez me deixa mais louco com Jesus. Porque quando eu penso em Cristo, não penso só no Deus Todo-Poderoso, inatingível, inabalável, que ele é, mas penso principalmente no Deus próximo, presente, Emanuel. O Deus que andou no nosso meio. Tem um louvor do Emerson Pinheiro muito antigo que diz, eu sou o teu Deus e eu estava lá, no meio do teu vale eu estava lá, colhendo as suas lágrimas eu estava lá, e em noites seguras eu estava lá. Eu já senti a dor do que é perder um filho, eu já senti a dor do que é sofrer sozinho, eu já senti a dor do que é viver Meu Deus, eu já senti a dor. Esse nosso Deus não ficou no céu, sentado num trono estático, mas ele se esvaziou, assumiu forma de servo e como homem foi obediente até a morte de cruz. Ele sentiu, ele participou das mesmas paixões, das mesmas dores que nós. E é isso que torna Jesus escândalo, como a cruz é escândalo, né?
Temos que conhecer a raiz da autoridade do nome, como Cristo conquistou isso para nós, para que possamos de fato entender e se apropriar do que é o nome de Jesus. Querido, eu já estou chegando no final, nesses 5 minutos de final, né, para a gente finalizar a matéria, esse dia. Eu quero dizer para vocês que, para que a gente use o nome de Jesus com autoridade, com poder, como corpo de Cristo na Terra, nós vamos ter que entender primeiro quem Ele é e depois quem nós somos. E o reflexo de quem Ele é o que nós somos. A palavra diz que nós estamos em Cristo. Em Cristo, nas regiões celestiais. Nós estamos em quer dizer dentro. Em Cristo. Quando eu digo que eu estou em casa, você não imagina que eu estou no telhado da minha casa, você imagina que eu estou dentro. Em quer dizer dentro. Eu estou dentro de Cristo, guardado, e Ele está dentro de mim. Eu sou o corpo dele na terra, apropriação. Se eu não falo o nome de Jesus por apropriação, entendendo essa minha posição de estar em Cristo, dentro dele, Ele dentro de mim, isso vai ser só um nome. Isso vai ser só um jargão, só um patuá, só alguma coisa perlim-pim-pim. Mas se eu falo o nome de Jesus entendendo que naquela hora não é o Rafael, é o Jesus, que naquela hora não interessa quem eu sou, porque não é sobre mim, é sobre Ele, quando eu falo o nome de Jesus entendendo que eu estou nele, e essa apropriação como uma procuração, eu uso o nome dele porque eu sou a noiva, eu posso usar Jesus porque eu sou a noiva dele, assim como a Fernanda, minha esposa, pode usar o Azevedo, que é meu último nome de família. Ela é Fernanda Azevedo, não é porque ela tem sangue dos Azevedo, não é porque ela tem biologia dos Azevedo, não é porque ela parece esteticamente com os Azevedo. Ela pode usar esse nome porque ela é minha noiva, ela é minha. Eu posso usar o nome de Jesus porque eu sou a noiva de Cristo. Eu tenho uma procuração, um direito legal de usar esse nome, ainda que eu não mereça, ainda que eu não seja Deus, ainda que eu não tenha nada divino em mim. Mas agora, através do Espírito Santo, Ele me colocou no mesmo patamar, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Um lugar onde eu não podia estar. Eu não sou Deus, gente. Você não é Deus, a igreja não é Deus. Mas nós estamos assentados em Deus, com Deus, nas regiões celestiais. Meu Deus do céu. Aí, quando a gente pensa assim, na realidade disso, a gente vê aqui, ó, há uma realidade que precisa ser evidenciada para nós de maneira mais profunda. A declaração do próprio Jesus se referindo a ser a imagem visível da figura do Pai. O que eu quero mostrar para vocês? Deus se revelou pelos seus nomes. E é com isso que eu quero finalizar essa aula. Deus se revelou pelos seus nomes. Ele era o Deus eu sou, que tem a tradução para nós literal. Eu me torno o que preciso. Ou eu sou o que eu preciso ser. Ele é aquele Deus, para Moisés, ali ele se apresenta, né, como Senhor, Yahweh, Jeová, né? Ele se apresenta para nós de diferentes maneiras. E todos esses nomes que significam Deus, Eloá, Elohim, El Shaddai, Adonai, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Já deve ter cantado isso aí? Então, todos esses nomes de Deus representam quem o Deus Pai é. São quase como peças de quebra-cabeça que vão montando para nós uma mente tão limitada quem Deus é. Então, se você precisa de paz, ele é Shalom. Se você precisa de cura, ele é Rafá. Você está entendendo? Se você precisa de alguém que vá à sua frente nas suas guerras, ele é Nissi, a sua bandeira. Ele vai à frente nas guerras. Então, Deus, ele vai, principalmente no Velho Testamento, o Deus Pai, vai se montando como um quebra-cabeça para aquele povo que não consegue entender ele. Jesus, ele vai seguir o mesmo princípio. Né? Isaías vai dizer que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é isso? Então, esses nomes de Jesus também vão montando a personalidade, o caráter desse Deus. Vão montando quem ele é. Vão montando o quebra-cabeça Jesus. Então, se você quiser entender um pouquinho mais da humanidade de Jesus, um pouquinho mais de quem Jesus é e dessa autoridade que a gente tem no nome dele, a gente precisa entender esses nomes redentores, esses nomes que ele carrega, porque isso vão definir. Então aí, ó, cada nome messiânico dado pelos profetas das cartas, também nos evangelhos,
nos esclarecem a totalidade da plenitude da missão e caráter de Cristo. Cada nome que foi dado a ele vai mostrando pra gente quem ele é. E alguns nomes aqui que eu quero citar para vocês, alguns nomes que foram dados para Jesus: autor da salvação, autor da vida, advogado fiel, príncipe da paz, pai da eternidade, bom pastor, ele é o cabeça da igreja. Todas essas manifestações gloriosas, todos esses nomes que foram dados para que a gente entenda quem ele é, vão montando quebra-cabeça Jesus. Então é um estudo incrível isso. O próprio nome de Jesus significa Deus é salvação, Deus é auxílio ou eternidade de Deus. O nome de Jesus é a versão em português, né, do grego ali. A gente vê ali os nomes que tem também Yeshua, né, são traduzidos também Josué, Javé, são nomes que foram tirados da mesma raiz, mostrando ali a sua singularidade de Deus. O que eu quero dizer para você é que o estudo de Cristo é maior do que a gente imagina. É claro que não daria para a gente fazer aqui em 1 hora de aula, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar com você nesse tempo de aula, no meio do carisma, essa matéria gloriosa que mudou minha vida, chamada o nome de Jesus. Eu tenho certeza que, assim como eu, você vai ser impactado. Se só nessa horinha que a gente está aqui, falando só da humanidade, a gente já foi impactado, imagina quando a gente entrar em divindade. Eu espero você nessa aula maravilhosa. Não perde por nada. Vem pro Carisma, você também.